Tá, pessoal, vamos começar para não tomar muito tempo de vocês. Primeiro, então, agradeço a presença de todos e a disponibilidade aí de participar desse projeto e doar algumas horas da semana de vocês para nos ajudar a alcançar esse objetivo que é tão grande. O Lino e o Luiz, que são os dois representantes da Building Smart Portugal, que também estão ajudando na coordenação desse trabalho. Eles, nessa semana, estão envolvidos lá com o Summit da Building Smart em Valência, então não vão poder participar hoje, então eu vou explicar para vocês aqui como vão ser os trabalhos, mas também podem, depois, a partir da semana que vem, eles estão de volta e o contato pode ser com qualquer um de nós três, em caso de dúvidas e sugestões, etc. Então, o trabalho que nós vemos desenvolvendo agora, finalizamos a primeira etapa, que nós estamos chamando assim, é de tradução de todas as definições do IFC para o português. Isso significa que o conteúdo do IFC que consta hoje lá no site do BSDD, que é o dicionário da Building Smart, esse conteúdo, as definições, todas as classes, os atributos, propriedades, todo esse conteúdo, ele hoje existe oficialmente só na página em inglês, mas já está dentro dessa plataforma de tradução aberto em diversas línguas e que estão sendo em diferentes estágios, assim, estão sendo trabalhados para traduzir e depois que possa ser criado, então, uma página em cada língua para acesso mais fácil de todos os profissionais. Nós tentamos tirar proveito, então, dessa parceria entre Brasil e Portugal, das semelhanças que nós temos no nosso na nossa linguagem e diferença nós pensamos que seja a mínima, assim, então dá para aproveitar bastante a força de trabalho dividindo os conteúdos para ganhar tempo, ganhar agilidade, porque se nós estamos falando de em torno de 10 mil registros, 10 mil definições e quase 120 mil palavras para serem traduzidas. Então, se conseguir dobrar essa efetividade ou perto disso com dois países trabalhando ao mesmo tempo, já é um ganho que nós vamos ter no final do trabalho. Nessa primeira fase, então, nós dividimos parte do conteúdo para o grupo de Portugal e parte para o grupo do Brasil. Essa divisão foi baseada no número de pessoas participando e nas horas que as pessoas informaram que têm de disponibilidade para trabalhar. Então, ficou, obviamente, grande parte com o grupo brasileiro, por ter mais gente, mais inscritos, e então acabou ficando em torno de 60%, 70% com o grupo brasileiro e o restante com o grupo português. Na segunda etapa, agora, nós vamos então inverter os conteúdos. Aquilo que foi traduzido por Portugal já foi feito o upload desse conteúdo na página brasileira e vice-versa. E então agora seria a segunda etapa consiste em revisar esse conteúdo que foi traduzido. Muitas coisas não foram traduzidas, vocês vão entender por que nós estamos indicando, então, ao pessoal, quando tem a dúvida, se o registro em inglês não for muito claro, ou se a tradução não for de conhecimento do tradutor que está trabalhando naquela parte, nós pedimos, então, que não seja traduzido, que esse registro ele seja levado para discussão com os especialistas, que vocês, alguns de vocês são especialistas, inscritos como especialistas, e outros como tradutores. Então, justamente para a gente ter esse espaço de discutir alguns termos que não são possíveis de tradução direta, assim, né? Exige o conhecimento das pessoas que trabalham nas áreas, nas mais diversas áreas. Então, nesse momento, nós vamos, então, como eu falei, revisar aquilo que foi traduzido na primeira etapa e, ao mesmo tempo, já como a gente está pegando o conteúdo traduzido pelo outro país, vamos fazer as adaptações necessárias para para a nossa realidade, que a gente sabe que tem alguns termos aí que são diferentes nos dois países. Então, a segunda etapa consiste nisso. A grande maioria das pessoas que trabalhou na primeira etapa vai continuar na segunda, e nós estamos agregando, então, alguns de vocês aí são novos.
no processo e vão entrar para nos ajudar a crescer um pouco esse número e tentar ganhar um pouco na produtividade. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que é um guia de estilo que nós chamamos. É um guia com algumas diretrizes para que a gente possa padronizar mais ou menos o trabalho e para que não saia cada um traduzindo da forma que quer, quando tem algumas especificidades, algumas coisas que se repetem muito, a gente ter algum padrão para ter uma consistência, né, uma qualidade no conteúdo lá ao final. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o guia de estilo que deve estar aparecendo. Um momento. Agora, possivelmente. Então tá. Se vocês tiverem alguma dúvida aí no decorrer da apresentação, por favor, me interrompam e vamos conversando. E ao final também temos um tempinho para bater um papo, se precisar. Então, uma, uma passada rápida pelo objetivo do trabalho. Então, é uma equipe formada por colaboradores portugueses e brasileiros, como eu disse. Tradução, então, de todo o conteúdo da estrutura de dados do IFC. O projeto tem o intuito de facilitar o acesso dos profissionais de arquitetura, engenharia e demais áreas vinculadas ao conteúdo do IFC, buscando assim contribuir para o crescimento e disseminação da metodologia BIM e, de forma mais ampla, para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da indústria da construção, tanto no Brasil como em Portugal, com a expectativa de extensão para os demais países da língua portuguesa. Nós temos já alguns colegas de Angola que estão participando, e temos brasileiros e portugueses que estão em alguns outros países da Ásia que também falam português, então o alcance é bem grande. Sobre esse guia, então, ele foi criado com o intuito de padronizar os esforços de tradução dos colaboradores, buscando a criação de uma tradução prática, concisa e coerente, através da definição de regras e métodos a serem seguidos por todos. O trabalho, então, tem como objetivo a tradução dos quase 120 mil termos, como eu comentei, que compõem a estrutura do IFC 4.3. Então, é o último vigente agora, enquanto, né, nesse momento. Então, é nisso que nós estamos trabalhando. Nós buscamos uma tradução orgânica, não necessariamente literal, que permita a compreensão imediata pelos profissionais da língua portuguesa e que crie uma relação de proximidade e pertencimento desses profissionais com o conteúdo. Então, isso é muito importante, a gente não criar simplesmente traduções que são bonitas e tal, e que as pessoas, no uso da ferramenta, leiam aquilo e não entendam nada e não consigam fazer um uso daquela tradução. Então, às vezes, dá para deixar um pouquinho de lado a tradução literal e buscar o conhecimento do nosso dia a dia, como que a gente se refere àquele termo ou àquela situação, e trazer a tradução um pouquinho mais para uma forma orgânica, né? O material resultante, então, será primeiramente utilizado para abastecer o site da BSDD, como eu falei, e em seguida também vai ser usado para o site da documentação do IFC 4.3. E vai servir como base para as próximas versões do IFC que estão em desenvolvimento. Salienta-se que o conteúdo da estrutura do IFC, em sua versão original, contém termos tanto em linguagem computacional, para permitir a leitura e processamento pelos softwares BIM, quanto em linguagem humanizada, para compreensão pelos usuários. O nosso trabalho aqui é focado exclusivamente na parte da linguagem humanizada, ou seja, o que era IFC Door vai continuar sendo IFC Door. Nós não vamos ter o IFC Porta depois do nosso trabalho. Então, essa parte que é o key name que eles chamam, que é feito para o computador entender o que nós estamos modelando e fazendo todas as relações que são que existem no IFC. Isso não muda, o padrão vai continuar em inglês. Então, a explicação desses termos é que vai ser traduzida pelo nosso grupo. A plataforma de tradução. Essa plataforma se chama CrowdIn. É uma plataforma pública que todo mundo que vai trabalhar como tradutor vai entrar lá e fazer um registro pessoal. Não tem custo nenhum. E quem trabalha vai dar o apoio como especialista, não tem necessidade de fazer o registro, a menos que tenha interesse.
não tem problema nenhum. A gente só pede que se quem for especialista e quiser entrar na plataforma, só para olhar, não precisa nos comunicar nada, mas se estiver trabalhando, resolver, tem algum conhecimento em inglês e quer resolver traduzir algum termo, ou vocês vão ver em seguida que é possível votar favoravelmente ou contrário aos termos já traduzidos. Então, se for fazer algum desses trabalhos, nos avise para a gente registrar a participação de vocês aqui, conseguir acompanhar os números e a evolução dos trabalhos de uma forma mais real. Então, é de extrema importância que cada colaborador tenha atenção com as sugestões disponibilizadas na plataforma. Sempre que a gente começa a traduzir um termo ou uma definição, a plataforma sugere já definições com base em coisas que já foram traduzidas. Então, para a gente tentar manter essa coerência, traduzir sempre da mesma forma um termo que seja igual, se tiver dentro de um mesmo contexto, né? E assim por diante. Durante o trabalho, a gente sugere que todo mundo realize consultas ao BSDD, a versão em inglês, e ao site da documentação do IFC 4.3, porque as definições que tem lá, e às vezes tem algumas imagens também, podem nos auxiliar quando nós estivermos com alguma dificuldade em compreender a descrição original em inglês que é base daquela tradução que nós estamos fazendo. Então, aqui temos os endereços do BSD e da documentação aqui embaixo, e o primeiro aqui é o do Crowdin. Eu vou passar para vocês todos esses endereços no chat em seguida. E essa apresentação também vou mandar para vocês em PDF depois, para que vocês possam utilizá-la durante os trabalhos, se necessário. Algumas notas importantes, então. Os documentos no idioma original são divididos em domínios e com base nos temas aos quais se relacionam. Não são exatamente as disciplinas que a gente está acostumado, arquitetura, estruturas, hidrossanitário, alguma coisa assim. Tem uma divisão um pouco diferente, que facilita a parte da programação lá no site, mas tem uma divisão lógica que dá para usar como base. Então, na primeira fase aqui tem uma descrição disso que eu já expliquei para vocês, a divisão dos conteúdos entre os dois países e tudo mais. E a segunda fase, que é o que está começando agora, então, essa inversão dos conteúdos para revisão e validação das traduções realizadas e adequação, quando necessário, dos termos e expressões às especificidades do seu país. Na terceira fase, então, na verdade, ela já vai começar em paralelo à segunda fase. Nós vamos fazer, então, a revisão geral de tudo isso e a aprovação dos termos revisados e traduzidos. O glossário de sinônimos. Nós pedimos sempre que, quando vocês tiverem conhecimento de algum termo, no Brasil isso é mais comum, um termo que seja numa região tenha um nome, mas que em outra região do país seja chamado de alguma outra forma. Tem uma opção que eu vou mostrar para vocês na plataforma que possibilita fazer comentários sobre aquele registro. Então, se vocês tiverem conhecimento dessa diferença de termos, podem colocar nos comentários ali, tal coisa no Nordeste eu sei que se chama assim. E isso vai ser interessante para nós no futuro. A gente está bolando uma forma junto com o Arthur, que é o representante da Building Smart Internacional, que faz a gestão desse dicionário da Building Smart. Ele está bolando uma forma de criar uma lista de sinônimos para esses casos que a gente tenha mais de um tipo de descrição, para que justamente possa abranger todo mundo, né? O Brasil, com o tamanho que tem, é necessário que a gente tenha o conhecimento aí de diversas formas de chamar a mesma coisa. Então, aqui tá, já comentamos tudo. Então, aqui temos algumas instruções e padrões, tá? O estilo, traduções devem sempre manter o mesmo tipo de linguagem dos termos originais, que basicamente é uma linguagem técnica, concisa, clara e objetiva. Os key names são aquilo que eu comentei, são termos isolados com o prefixo IFC na frente, e a tradução, então, deve ser focada no que vier depois do IFC. Eu vou começar a mostrar aqui a plataforma para vocês, e vocês vão entender melhor.
Então, aqui, estão vendo aqui minha tela também, né, na plataforma, né, certo? Ótimo. Então, vocês podem ver aqui que nós temos, vou mostrar aqui, todas essas línguas já estão, aqui, todas essas línguas já cadastradas em diversos estágios de evolução, quase todas de zero, na verdade. Pouca gente está trabalhando ainda nisso. Então, temos uma página de português do Brasil e a outra de só português, que é de Portugal. Eu estou frisando isso porque vários colegas na primeira etapa, isso aconteceu mais com os brasileiros, obviamente, porque os portugueses se veem por engano nessa página, veem que aqui é Brasil e vão para a sua página certa. Mas diversos brasileiros entraram aqui, viram português e saíram traduzindo no local errado. Então, quando forem trabalhar, tomem esse cuidado para estar na página do país correto, tá bem? Então, nós temos aqui a divisão dos domínios, como eu comentei, e aqui dentro são 23 domínios e dentro deles temos todos os registros para serem traduzidos. Então, por exemplo, vamos entrar aqui primeiro aqui o Building Controls. Perdão. A plataforma, então, tem essa cara. No lado esquerdo aqui a lista de registros. Podem ver que às vezes são só duas palavras, algum título, alguma coisa assim, mais simples. E às vezes temos alguns textos maiores, assim, que definições mais complexas. Nesse domínio que eu entrei, temos 19 páginas de registros. Então, aqui a primeira página, a gente vai passando e vai indo para as páginas seguintes. Aqui no meio aparece o registro que eu estou selecionando, com aqui em cima a fonte, que é exatamente isso que eu preciso que seja traduzido. Então, se eu tiver, vamos ver, aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a tradução que ele está pedindo é de Hydraulic Actuator. Só que isso está relacionado com esse key name. Vocês podem ver que está aqui, ó, IFC Actuator, Hydraulic Actuator. Então, nós não estamos traduzindo isso, como eu falei, apenas a parte que indica a funcionalidade desse equipamento. Aqui no meio da tela fica o espaço para digitar. Então, é aqui que a gente faz a tradução. E depois, o botão de salvar, ele joga a tradução aqui para baixo. Vocês vão notar que todos os registros já foram traduzidos automaticamente pela Building Smart. Essa tradução não foi feita por uma pessoa, então ele tem muitos e muitos erros. Mesmo assim, ainda tem vários casos em que ele ajuda bastante, porque nessas coisas mais simples, ele já te dá uma tradução às vezes correta, às vezes muito próxima da correta, que a gente precisa vir aqui e só arrumar uma letra, um acento ou uma pontuação. Então, isso nos faz ganhar muito tempo também. Se tiver perfeitamente correta a tradução, atuador hidráulico é o que parece ser o correto, nós não precisamos, nós nem vamos conseguir traduzir de outra vez em cima do que já está aqui, ele não vai aceitar, vai dizer que já tem um registro gravado com o mesmo nome, então basta vir aqui e votar favoravelmente ou contrariamente àquela tradução. Se eu traduzir alguma outra coisa e salvar, ele vai colocar na lista aqui. Ele já passa, quando eu salvo, ele já passa para o próximo, né? Então, eu voltei aqui para mostrar aquilo que eu salvei, ele já coloca aqui nessa lista também. Então, fica disponível para as pessoas virem e também votarem. Para vocês vai aparecer aqui o sinal de mais para votar na minha tradução, mas para mim, obviamente, não aparece, então eu posso deletá-la a qualquer momento. Aqui embaixo, além da tradução da Building Smart, já tem várias outras sugestões de tradução. Cada uma delas é feita por um tipo de site que o Crowdin busca em diferentes fontes. Então, às vezes, elas são todas iguais, às vezes ela tem alguma pequena diferença. Se eu clicar em qualquer uma delas, ela já leva essa tradução aqui para a minha área de edição.
Então, também fica facilitado de eu achar uma mais próxima do que eu preciso, só clico, venho aqui, edito a letra ou alguma coisa que esteja diferente, salvo. Aqui do lado, então, ficam os comentários que eu falei antes. Vocês podem vir aqui embaixo e digitar aqui salvar, como se fosse uma caixa de conversa, assim, ou através desse botão request aqui, ele abre uma janelinha, você também digita qualquer coisa, e ele vai empilhando aqui os comentários. E também vocês podem editar e deletar os seus próprios comentários a qualquer momento. Então, voltamos aqui por enquanto. Guilherme, Oi, tem alguma necessidade de descrição do termo na plataforma? como assim, Ricardo? Se eu quiser dar alguma definição, um detalhamento do que seja o atuador hidráulico, é necessário descrever? Não, não é necessário. Provavelmente vai ter um outro item aqui que vai ser assim, ó, Hydraulic Actuator, e daí vai ter um underline e definition. E daí vai estar pedindo para tu traduzir exatamente a definição. E daí vai ter um texto maior no qual tu vai trabalhar ali para fazer a tradução. Como aqui, por exemplo, ó, tem o IFC Controller Proportional Definition. E daí a definição toda está aqui, tu trabalha em cima dela. E o proportional, que seria só o título, tá no registro anterior. E daí tu traduz só o título mesmo. Alex, pode falar? Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Até me atrasei um pouco, não sei se inicialmente teve uma apresentação de cada integrante ou só podemos deixar isso para o final. Mas é uma dúvida similar que o Ricardo comentou. Naquele item que você apresentou anteriormente, por exemplo, atuador hidráulico. Tá. Então, nesse caso, ele faz parte de uma lista de valores enumerados que seria o predefined type, que ele vai fazer uma classificação do subtipo de uma entidade. Uhum, Então, pela documentação, a gente tem apenas o termo, certo? uhum, Como atuador elétrico, hidráulico, pneumático. E na documentação ele tem uma descrição associada a esse termo, que aí sim vai fazer, digamos, a interação com o usuário. Então, no caso, esse termo Electric Actuator, ele faz parte de uma lista que, para a comunicação entre softwares, ele precisa ser mantido no seu valor original. Então, o que, em geral, a gente coloca seria a tradução, a explicação, a descrição daquela opção que consta numa lista de valores enumerados. Então, uhum. isso que eu não entendi muito bem se vai ter um outro campo que vai ter esse espaço para descrição, ou como que vai ser feito isso. Você vê, por exemplo, aqui o MFG-ID, como estava ali naquela tela anterior, ele tem o FC Actuator, aí teria em maiúsculo o nome, né, daquela opção que foi utilizada para especificar ou classificar em segundo nível aquele atuador, qual o tipo do atuador, qual o tipo do FC Actuator. Uhum. Então, só para entender como que é o processo dentro do crowd, dentro dessa plataforma, para esses itens que é necessário manter o valor original também. Certo. Tentar explicar sua dúvida mostrando uma coisa aqui. Vou pegar essa definição e vamos lá no BSD, tá? Então, aqui no dicionário tem essas diversas respostas aqui. Quando nós entramos nele, vocês podem ver que tem, enfim, o código aqui original, a classe, a definição, uma descrição da definição, com diversas informações aqui. Cada linha dessa vai aparecer como um registro lá no Crowdin. Então, vai ter Uhum, um pedido para a gente traduzir essa parte aqui. Depois vai ter um outro que é a definição, vai vir aqui e tal. Isso tudo já está de uma forma interna lá na plataforma, linkado com o BSD. Então, a gente
traduz de forma separadamente, mas ele vai trazer tudo para essa página aqui, com todas essas explicações, tipo de elemento, tudo isso que vocês estão vendo aqui faz parte do que nós precisamos traduzir. Então, certo. o nosso trabalho, na verdade, é bem simplificado pela plataforma, porque ele deixa bem separadinho aqui cada coisa que a gente precisa fazer, e depois eles automaticamente fazem a união de tudo isso lá na página. Não sei se foi claro. Não, perfeito. Eu acho que primeiro eu preciso ver os vídeos que foram passados, entender qual que é o atual passo de desenvolvimento, até para fazer Uhum, outros comentários, trazer algumas contribuições. tranquilo. Então, eu vou continuar aqui e qualquer coisa vamos falando. Consistência. Estão vendo minha tela de novo? Já. Deverá ser mantido, então, a coerência e consistência na tradução dos termos que se repitam em diferentes registros. Aqui temos um exemplo, então, de diversos segmentos da parte elétrica. Nós temos os termos appliance e device. Nós sabemos que podem ter diversos tipos de traduções, né? Equipamento, utensílio, dispositivo, instrumento, ferramenta, dependendo do contexto. Então, sempre a gente tenta se manter ter atenção para que, se ele aparecer mais de uma vez dentro de um mesmo contexto, a gente repita a tradução que foi feita anteriormente. Para isso, a plataforma também ajuda. Aqui embaixo, quando começa a aparecer algumas coisas repetidas, ela também, uma dessas sugestões, ela mostra as traduções que já foram feitas. E aqui no lado, no cantinho, temos esse TM, que é Translation Memory. Vocês podem fazer buscas aqui por alguma coisa. Então, se eu procurar, por exemplo, device, ele vai me mostrar todos os itens que tem essa palavra, e a gente pode entrar nele, ver se alguém já traduziu e tal, e tentar manter essa coerência. Tá? Em diversos casos, vocês vão ver esses key names dentro de outras descrições, dentro de entidades, atributos e funções. E eles vão aparecer dentro de colchetes, e esses termos não devem ser traduzidos, tá? Então, por exemplo, um original vai mostrar esse IFC Resource Time, e com toda essa descrição ao final, e a tradução sugerida, então, se mantém aquela parte e traduz o restante. Se tiver uma sugestão daquelas já prontas da plataforma nas linhas lá de baixo, e vocês clicarem nela para ela passar para o campo de edição, ela já vai trazer esse termo já com os colchetes e tal, e ele tem uma cor diferente. Agora, em seguida, a gente abre algum para dar uma olhada. Então, já facilita bastante para não precisar estar digitando também. Se for identificado algum registro desses key names sem os colchetes, ou seja, ele vai aparecer como se estivesse no meio do texto, mas não vai ter um espaço entre as palavras, então vocês vão conseguir identificá-lo de forma fácil. Nós pedimos então que vocês abram um request, que é aquele campinho do lado, aqui, ou façam um comentário através desse campo, informando que o termo provavelmente é um key name, ou podem chamar como quiserem, e que deveria ter colchetes. Então, isso a gente consegue depois tabelar todos esses comentários e enviar para a Building Smart fazer as correções nos termos originais, se for necessário. Listas pré-definidas, os predefined types que nós conhecemos, eles vão aparecer geralmente com um prefixo enum na frente. Então, por exemplo, a tradução que vai ser solicitada é do termo Data Origin Enum. E a gente está sugerindo, então, que isso seja traduzido como enumeração das origens de dados. Então, esse enum, a gente transforma ele na palavra enumeração. É uma sugestão que nós vamos seguindo. Se alguém sempre tiver alguma sugestão melhor, nós também estamos sempre abertos aí a discussões, tá? Sistemas de unidades, os valores e suas unidades de mensuração não devem ser convertidos. Então, as unidades, no entanto, devem ter a sua nomenclatura traduzida,
para a forma que o país em questão utilize, né? Mas não vamos mudar. Se está em polegada, a gente deixa em polegada. Se aparecer com a palavra inches, a gente traduz a palavra, mas se for com o símbolo, mantém da forma como está no original. Separadores numéricos. Nós temos em inglês, né, o separador de milhar, eles utilizam o ponto, aliás, a vírgula, e o de decimal eles utilizam o ponto, e a gente, no Brasil e acho que em Portugal também, o contrário. Então, nesses casos, a única tradução que vai ser necessária é a adequação da pontuação aqui dos separadores. Então, voltando aqui, os separadores numéricos já falamos. A moeda, então, também na parte quando tiver menções a moedas, não vamos traduzi-las. Nesse caso aqui temos uma definição enorme que fala em taxa de câmbio entre dólar e a libra inglesa. Então, a gente só faz a adequação do separador mesmo, numérico, e mantém o USD e o GBP como estão aqui, tá bem? Traduções específicas. Temos, por exemplo, o termo IE, que sempre for possível, né, manter uma consistência também. Neste caso aqui foi utilizado como, por exemplo, entre vírgulas, como sugestão. Então, sempre que utilizar, tentar usar nas outras ocasiões a mesma tradução. Erros encontrados nos termos originais. Sempre que vocês encontrarem qualquer tipo de erro, então, nas definições em inglês, seja de pontuação, seja de que a definição não está fazendo sentido, ou tem um erro técnico mesmo, que vocês têm conhecimento, qualquer tipo de erro, abram um request daquele, façam um comentário na parte direita da tela e não traduzam o termo. Se for um errinho que vocês veem, é um ponto que não vai mudar o sentido, tudo bem, daí faz o comentário mesmo assim, e pode traduzir. Mas se for algo que vocês se derem conta que pode acabar alterando o sentido depois de uma correção do termo original, então é melhor não traduzir para a gente não ficar com esse registro equivocado, assim. Então temos alguns exemplos aqui de original meio que está uma definição de difícil compreensão. Então a gente faz um request para revisar a pontuação. Esse request lá pode ser feito em inglês, em português, tanto faz. Vai ser tratado por nós, então não tem problema. Se quiserem escrever em português. Aqui tem um problema de cunho técnico, um tipo de medição do horizontal ou vertical de um elemento. Então também vocês podem criticar esse tipo de coisa. E aqui também algo parecido. Vocês podem depois ler com calma isso aqui se tiver interesse. Tá, se encontrarem mais de um erro na mesma definição, o ideal é que abram diferentes requests para a gente poder tratar cada erro de forma separada. Então, como eu tinha mostrado para vocês antes aqui nesse comentário, vocês podem ir empilhando aqui os comentários. Então, podem ir citando um por um desses erros que encontrarem. Capitalização. Então, é muito importante usar o mesmo tipo de capitalização do termo original, letras maiúsculas sempre que forem maiúsculas e vice-versa. Isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque o pessoal que trabalhou na etapa 1 não levou isso muito, acho que não lembrou desse comentário que a gente fez na apresentação. Então, tem muitos termos que estavam como esse aqui de cima, que acabaram tendo a segunda palavra com a letra minúscula. Então, isso deve estar assim por algum motivo, que nós não vamos avaliar um por um para não perder tempo também. Então, a gente vai tentar seguir esse tipo de coisa exatamente como está no original. Nos casos em que a capitalização na descrição original for claramente utilizada de forma injustificada ou equivocada, pode-se criar também um request informando o erro e sugerir uma tradução, uma
uma definição melhor ali para o termo original. Revisão, então, isso aqui é aquela parte que eu falei para vocês dos termos que já estão traduzidos, vocês podem apenas votar, se votam positivo, não precisam gravar uma nova sugestão. Se votarem de forma negativa, vocês podem gravar, então, uma nova sugestão de tradução que vai ficar em cima da anterior. E depois a gente avalia qual é melhor, podemos entrar em discussão e tudo mais. Aqui também já comentei essas coisas. Então, vamos ver aqui na plataforma, o que mais que eu posso mostrar para vocês. As formas de navegar aqui, quando estivermos nessa página principal, então, que vocês só vão conseguir chegar depois de fazer o cadastro, né? Então, vocês podem vir por aqui. Esse proofreading não vai aparecer para vocês, provavelmente, só o crowdsourcing, que é para entrar lá naquele conteúdo. Aqui aparece 100% pronto de todos eles, porque ele está considerando aquelas traduções automáticas que foram feitas. Então, esse percentual não é real. Quando entramos aqui, podemos fazer filtros nesse botão aqui. Então, dos termos ainda não traduzidos, se quisermos eliminar aqui da lista o que já foi traduzido. O ruim é que ele muitas vezes considera essa tradução automática como uma tradução, então isso aqui pode não ser muito útil. Mas os filtros avançados aqui pode ser por data, a gente pode procurar coisas que nós mesmos traduzimos em outro momento, diversas opções aqui para filtragem e para classificação também, forma ascendente ou não. Aqui nós temos a opção de fazer o download de todo esse domínio que nós estamos dentro. Então, ele faz o download em um formato que nos permite depois fazer o upload de novo na plataforma em outra linguagem e tal. E é assim que a gente está conseguindo dividir o trabalho entre os dois países. Essa exportação em XLIF aqui a gente consegue abrir ela no Excel para trabalhar então de forma tabelada assim. E aqui dá para exportar também filtrado. Vocês não precisam se preocupar com isso, mas podem só saber que existe essa opção. Os uploads das traduções já realizadas nós estamos fazendo aqui, depois de tratar os dados e tal, também vocês não têm que fazer nada a respeito. As linguagens a que tiverem interesse em dar uma olhada também podem passar por elas. E aqui nós temos os domínios também que aparece aqui o número de palavras em cada um e que não estão aprovados, a maioria não está aprovada ainda, nós fizemos apenas alguns testes de aprovação. Quando vocês entrarem, então, a página inicial vai aparecer assim, com esse projeto da Building Smart aqui, vocês vão clicar, então, e vai pedir para fazer o cadastro, e assim vocês seguem os passos. Podem ver aqui que tem alguns países que estão evoluindo nos trabalhos também. Como eu disse, então, utilizar o BSDD e o site da documentação para fazer buscas, isso pode ajudar bastante. Aqui temos alguns casos que ainda... Aqui já até apagaram, mas alguns casos ainda tem imagens que podem nos ajudar de alguma forma a compreender os termos. Então, alguns comentários rápidos aqui para encerrar. Como eu disse, então, a gente só deve traduzir quando tiver certeza. Se houver dúvida, se tiver ambíguo o entendimento daquele registro, faça um comentário ali no campo ao lado e não traduza. Tá? Depois, pontuação igual ao original, como eu falei, mesmo que se consiga traduzi-lo, então pode traduzir, mas abra o comentário ao lado. Letra maiúscula, eu reitero também a importância, que muita gente não está seguindo. Seria bom se a gente conseguisse manter esse padrão.
Tenho aqui um exemplo de um registro para mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui. Quando a gente clica aqui em All Strings, ele aparece nessa página todos os domínios somados aqui. São 173 páginas de material, né? E aqui fica fácil para procurar qualquer coisa, se tu não souber dentro de qual domínio ela está. Então, aqui queria mostrar um exemplo. Ó. Nós temos aqui a solicitação de tradução, a definição, e o termo original, então, é túneis, pontes e viadutos. Isso não é exatamente uma definição do que está aqui, né? Então, é estranho, assim, para mim, sou estranho. Então, eu faria um comentário aqui do lado sobre verificação de se isso é realmente o que se esperava, que se precisa traduzir. E outro comentário que dá para fazer aqui do lado é que não tem letra maiúscula no início, né? Então, sempre o normal é começar os registros com letra maiúscula. Então, também pode fazer um comentário sobre isso. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando. Muitas vezes vocês podem ficar em dúvida, será que eu comento tal coisa? Será que, né? Não tem um manual com todas as especificações. Então, na dúvida, faz um comentário. Isso a gente vai dar uma olhada depois e se não for o caso de tratar aquilo, a gente descarta e não tem problema. É melhor do que deixar passar alguma coisa que possa estar errada. Vamos ver. O que eu já falei. Prazo Tá. estimado. Oi. Prazo estimado para a gente olhar. Viu aí? Guilherme? Oi, desculpa, Ricardo, não te ouvi direito. Se tem algum prazo aí Ah, sim, pré-concebido. prazo, temos. Como nessa parte o pessoal de Portugal está com muito mais trabalho nessa segunda etapa aí, com menos pessoas, nós vamos deixar um tempo maior para o pessoal de Portugal trabalhar e o grupo brasileiro com certeza vai conseguir terminar antes porque ficou bastante dividido, assim. Então, nós bolamos da seguinte forma: são praticamente 2 semanas para o grupo brasileiro, até o dia 31 de março. Vai dar uma página, mais ou menos, para cada um. Vocês vão ver. Algumas pessoas que têm mais tempo ficaram com um pouco mais de conteúdo, que está baseado exatamente nas horas que vocês informaram que tem disponíveis, né? E o grupo de Portugal até o dia 14 de abril, então 2 semanas a mais. Porque nesse tempo, nessa diferença de tempo aí, nessas 2 semanas que o grupo brasileiro esperamos que já tenha terminado, nós já conseguimos adiantar o trabalho de revisar esses requests e tabelar os erros e tudo mais. Então a gente vai ganhando tempo. Eu passo também essa informação de novo para vocês das datas em seguida. Sobre essa divisão dos trabalhos, então, como eu falei, o ideal era que todo mundo já tivesse feito as suas partes e agora na troca, ao receber a documentação para traduzir, vocês receberiam com todos os termos traduzidos, seriam só então votar ou adequar ao seu país. Mas infelizmente muita gente não conseguiu trabalhar e não nos avisou. Então, vocês vão encontrar bastante termos que estão em branco, que não foram traduzidos ainda pelo grupo do outro país, tanto portugueses quanto brasileiros. Então, vocês vão trabalhar nesses termos do zero, vão fazer a sua tradução, sugerir, e assim, normalmente. Não estranhem se não tiver alguma tradução, se tiver alguma tradução em branco. E aproveitando, eu peço para vocês que não façam como essas pessoas, nos avisem se vocês tiverem algum imprevisto. Ó, falei que ia trabalhar tantas horas e não vou conseguir. Teve 2 ou 3 colegas que desistiram, vieram me dizer, ó, eu ia trabalhar, mas acabei não podendo. E assim a gente procura outra pessoa que vai fazer aquele trabalho. Ninguém vai ser cobrado por isso. Isso aqui é um esforço conjunto. Todos somos voluntários, né? Estamos doando nosso tempo, então não tem cobrança nenhuma, nem vergonha nenhuma em dizer que não consegue. É completamente compreensível.
Só é ruim quando a gente está esperando que vocês estão fazendo, trabalhando, e daí lá no final desse prazo está tudo em branco, e daí isso sim atrapalha um pouco o andamento, né? Então não custa nada, nos avisem, não tem problema nenhum, se não puderem cumprir aquilo que tinham dito. Vocês vão notar então que esse material que foi pego de um país e colocado no outro, foi feito um upload dos arquivos, ele foi, como fui eu quem fez os uploads, e ficou tudo no meu nome. Não significa que fui eu que traduzi, só o upload ele levou o meu registro junto. Então, se vocês verem meu nome lá, mesmo que seja em documentação do Portugal, não foi feita por mim, e vocês vão poder adequar ela da mesma forma a cada caso especificamente. Então, desconsiderem isso. Muito cuidado, então, como eu falei, para traduzir na página certa do seu país, para não entrar na página do Portugal e Brasil, ou vice-versa, se não for o caso. Os prazos já comentei e vou mandar para vocês em seguida também. E na divisão dos conteúdos para os tradutores, eu vou pedir a paciência de vocês e a compreensão, que eu sei que todo mundo colocou lá suas áreas de conhecimento e tudo mais, mas nós não temos uma divisão ótima, assim, nas mais diversas áreas. Então, tem muita gente com conhecimento em construção civil e pouquíssima gente na parte de infra, por exemplo. Pouca gente também na parte de ar-condicionado. E especialmente o ar-condicionado e a elétrica, são domínios com muitos registros para serem traduzidos. Eu preciso de mais gente com mais tempo. Então, vai acabar acontecendo de algumas pessoas receberem conteúdos para traduzir que não são das suas áreas de conhecimento. Para isso, nós temos, então, os especialistas. Vocês vão ser todos incluídos nos grupos, quem já não está ali no WhatsApp, que são grupos específicos de cada assunto. E, então, as pessoas que tiverem dificuldade em traduzir aquilo que foi atribuído a si, pode levar lá para o grupo, tentar discutir, tentar mostrar, buscar fotos no Google, bota lá pro pessoal. Achei essa foto quando eu pesquisei em inglês, alguém sabe me dizer como é que isso se chama em português, e assim por diante. E a gente assim vai tentando desenrolar. Se tiver alguns termos que vocês não conseguiram resolver, deixa em branco e passa adiante. Pode fazer um comentário do lado, não conseguir encontrar, vai acontecer. Tem termos bem estranhos, algumas coisas que não são da nossa realidade no Brasil, e eu acho que em Portugal também não. Então, não se preocupem com isso. Tentem, discutam com os especialistas. Se não acharem solução, segue adiante, e nós vamos provavelmente ter que passar por uma terceira fase de trabalhos depois, para buscar todos esses registros que ficaram para trás, né, de alguma forma, com erros, com dificuldades e tudo mais. Então, para ser um trabalho aí divertido, digamos, para a gente começar se identificar com os atributos, com todas as propriedades do IFC. Quem tem conhecimento da estrutura vai ter um pouco mais de facilidade. Quem não tem, pode assistir o vídeo que nós temos lá no site no canal do YouTube, que foi uma tomada geral assim do IFC básico, apresentado pelo Carlos Dias e pelo Lino. O link eu também vou passar para vocês do canal no YouTube. Nós vamos ter mais outras ações aí durante as semanas para ajudar, de alguma forma, a melhorar esse processo. Semana que vem nós já temos agendado uma conversa com o Arthur, que é o polonês que é responsável, como eu falei, por todo o funcionamento do BSDD. Então ele vai nos encontrar conosco aqui no grupo de tradução especificamente, vai explicar um pouco do trabalho dele, como que o site funciona, como que ele pode ser utilizado da melhor forma, para dar um pouco mais de sentido a isso tudo que a gente está fazendo aqui. Então, quem ainda não viu o link desse encontro, eu também vou passar para vocês em seguida. É na quarta-feira, nesse mesmo horário, 5 horas do Brasil, 20 horas de Portugal. E, bom, os meus avisos são esses. Eu sei que vocês vão ter dúvidas, se quiserem discutir agora,
estou à disposição. Se quiserem assistir a gravação depois, entrar em contato comigo também, fico à disposição no WhatsApp, por e-mail, a qualquer momento. E sugiro bastante que vocês assistam as demais reuniões que nós gravamos, que também elas podem elucidar alguma dúvida que vocês tenham para começar os trabalhos. Assim que terminarmos aqui, eu já vou enviar a divisão dos conteúdos para os tradutores. Todo mundo os especialistas vão poder ver também com quem está cada assunto, e assim a gente começa a trabalhar, vai fazendo as adequações. Eu vou inserir vocês também na comunidade do WhatsApp, e lá dentro vocês vão enxergar a lista de todos os grupos por assunto. E daí vocês podem pedir acesso aos grupos que interessem a vocês, ou mesmo aqueles que vocês não tinham informado lá no formulário inicial, mas que tenham interesse ou algum conhecimento podem pedir acesso e participar das discussões ali ativamente. Tá bem? Então, não sei se alguém tem mais alguma dúvida agora. Na realidade, não é nenhuma dúvida, mas se você quiser colocar um link, um drive, alguma coisa para eu baixar, eu baixo o vídeo aqui e subo lá. Tá, eu te mando no WhatsApp ali um linkzinho. Ok. Alex. Só duas dúvidas, né? Uma sobre a própria plataforma. Então, aquele exemplo que você mostrou sobre túneis, bridge e viadutos, puder até colocar naquela tela. Acho que a dificuldade maior seria para contextualizar esses termos, né? Do qual assunto que ele está tratando, porque isso pode ter um impacto muito grande até na versão que vai ser traduzida. Na plataforma tem algum link direto para a documentação do EPC? Não tem. Por isso eu sugiro aqui copiar isso e jogar lá no BSDD ou no site da documentação e fazer a busca. Ele não leva diretamente para lá. É manual, certo. Eu até chequei esse caso específico dessa fórmula. Fazendo uma busca lá, o entendimento do contexto que ele está tratando para esse termo acaba tendo uma influência muito grande. Ele está tratando de postes para sinais ferroviários. Exato. Então, não sei se talvez é um erro da plataforma, que ele não traz a frase inteira que é para traduzir. Ele coloca aqui como special conditions for placing the signal post for telephone. Então, ele coloca um texto que pode impactar até na tradução que vai ser tratada. Então, isso não... Certo. E ficaria moroso um pouco para cada termo ter que verificar essa contextualização. Então, por enquanto, não tem nenhum link direto, nada que facilite isso. Direto não tem. A boa notícia para os brasileiros nessa etapa é que ficou bastante dividido o conteúdo, então vai ter pouca coisa, dá para trabalhar um pouco mais com calma. Assim. Tá certo. E um outro comentário que eu ia fazer, eu também participo ativamente em alguns outros grupos da BNT, para desenvolvimento de normas como a de objeto BIM de classificação, e atualmente está numa fase de produção da norma de objetos BIMs, e dentre essa atividade haverá principalmente a parte de propriedades, uma série de termos que vão ser necessários traduzirmos ou ter numa tabela de propriedades o termo equivalente. Então, não sei se foi atentado a isso, no caso de algum termo, de alguma propriedade que esteja no EPC, buscar também se haja uma definição padronizada no sistema de classificação brasileiro, ou isso está sendo feito de forma independente? A nossa ideia era fazer isso depois, assim. A ideia é conseguir evoluir na parte mais grosseira, assim, da tradução, né? E depois fazer uma outra etapa mais específica de compatibilização com normas, com entendimentos, já que estejam assim, bem amplos e divulgados, né? Então, a nossa ideia inicial foi essa de fazer por etapas. Mas também, como eu disse, as sugestões são sempre bem-vindas aí. Se tiverem ideias de métodos e estratégias diferentes, também a gente está aberto a ouvir. Sim, eu, assim que possível,
poderei trazer um resumo, né, do que a gente fez nesse grupo de objetos Lean, que como o mapeamento vai ser direto ao FC, então ou estamos encontrando um termo que foi colocado no sistema de classificação de forma incorreta. Então, a gente tem até uma outra norma da ISO e da BNT que ela especifica como que é feito vocabulários. Então, a biblioteca de termos. Então, ali a gente tem essa definição de termo aceito, termo preferido. Então, a própria sigla pode ser um termo preferido que supere até o termo por extensa. Então, é mantido versões, né, essas variações de terminologia para uma mesma definição. Então, como você comentou, além da parte de regionalismo, para alguns termos da construção civil, a gente tem alguns termos que ele é mais conhecido, por exemplo, até o BIM. O BIM, ele, se a gente for tratar ele de forma perante que a própria BNT ISO coloca para definir terminologia, a gente teria ali 3 termos, né? BIM, o próprio acrônimo que já é compreensível no mercado, Building Information Modeling e modelagem da informação da construção. Nesse caso, a gente não está tratando de um regionalismo. Sei se para algumas situações tem também um tag, como você falou, região, o Regi BR, Regi Portugal. Você tem algum tag para acrônimos, você tem algum tag para variações, também não regionais, mas universais. Sim, nós tínhamos para as regionais, nós até temos, vai aparecer aqui, depois vocês vão poder ver aqui, seria para as regionais. E essa última aqui para novas traduções. A gente pode também acrescentar mais aí, se tiver necessidade. Então, perfeito, acho que seria isso. E então, para finalizar, havia uma divisão também na participação como especialista, como tradutor. Hoje eu acho que o foco foi mais para quem estará fazendo a tradução diretamente. A atuação dos especialistas, como será feito? Isso vai ser feito uma nova reunião para explicar essa atuação, ou não sei se teriam outros participantes também nessa categoria? Não, na verdade, na primeira vez, na primeira etapa, nós fizemos 2 reuniões separadas, né? Uma mostrando a plataforma assim para os tradutores e depois uma mais superficial, mas vários dos especialistas tinham interesse em saber como as coisas funcionam e tal, e então por isso nós resolvemos fazer de uma vez só, para todo mundo já conhecer o processo inteiro. Mas a gente pode também fazer outros encontros aí se necessário. A princípio, a discussão, os especialistas trabalham mesmo na discussão sendo convocados, digamos, pelas dificuldades que os tradutores vão tendo. Então, eles vão Perfeito. lançando lá. Mas agora também, como vocês já participaram dessa conversa geral e quiserem entrar na plataforma e ver alguma coisa também, e se derem conta de problemas ou de sugestões que tenham, podem também os especialistas levar o assunto lá para os grupos e puxar a discussão. Fica Perfeito. livre. Mais alguém? Pode. Diego. Opa. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo Boa bem? noite também. Boa noite. Bom, eu estou no grupo, vou aproveitar aí essa colocação sua, Guilherme. Eu estou no grupo de especialistas e eu entrei agora, né? Entrei, eu acho que uns 20 minutos atrasado na reunião. Eu queria saber acesso a essa plataforma, né? Se tem eu consigo através de algum link que eu pego em algum outro lugar. De fato, assim, eu tô tentando entender como é que funciona, como vai funcionar esse esquema de trabalho, tá? Eu cheguei atrasado, não sei se você iniciou com alguma introdução, enfim. É mais essa dúvida, né? Para começar a entrar dentro do ambiente. Tranquilo. Isso aqui tudo nós estamos gravando, depois tu vai poder ver a parte que tu perdeu.
Tá, teve uma introdução e tal, e eu mostrei como funciona a plataforma, ok. mas, como eu disse, essa parte pro Alexa e pro... A parte foi uma demonstração geral, assim, para que todos tenham conhecimento de como tudo funciona, mas os especialistas, especificamente, não precisam ter acesso à plataforma se não quiserem. É mais uma questão de interesse, de querer conhecer e mexer lá para ver como funciona. Mas, especificamente, nós vamos pedir para vocês discutirem os assuntos ali nos grupos com o pessoal que está traduzindo, conforme eles forem tendo dificuldades em alguns termos nas suas traduções. Então, se tu não quiser, não tiver interesse, não precisa se preocupar com a plataforma em si, porque ela fica específica, então, para os tradutores. Entendi. E só desculpa, só uma última. Também, eu me coloquei como especialista, mas também em algum momento poderia me colocar também como tradutor? Claro que poderia. Perfeito. Quanto mais tradutores, é melhor para nós. E, inclusive, a gente está pedindo, pessoal que quis entrar como tradutor já depois de terem sido feitas as divisões, a gente pede que as pessoas fiquem trabalhando então de forma livre, ao invés de ter um conteúdo atribuído a si, Sim. elas entrem na plataforma e votem nas traduções que já foram feitas. Podem votar positivamente se estiverem ok, votam negativamente se encontrar algum erro. Isso tudo é importante para ir validando e dando, né, qualidade ao trabalho. Ok. Então, quando tu assistir a gravação aqui, tu vai saber como entrar na plataforma, aí pode ir fazendo isso também. Só eu pedi que sempre nos avisem, que se vocês estiverem trabalhando nessa parte das traduções, nos avisem só para a gente anotar quem está contribuindo e essa evolução toda, porque isso faz diferença no final na quantidade de trabalho que cada um está executando. Tá bom? Ok. Obrigado. Nada. Então tá, pessoal, eu fico à disposição. Acho que todos têm meu WhatsApp, que é a forma mais rápida de contato, mas por e-mail também. E a qualquer momento mandem dúvidas. Se eu posso demorar um pouquinho, mas respondo. E se precisar fazer mais um encontro desses, também por sugestão de vocês, também estou à disposição. A gente encontra um horário aí e dá um jeito. Se não nos vermos antes, o próximo encontro então é na quarta-feira que vem com o Arthur Tomczak, da Building Smart Internacional. Pensem nas suas perguntas aí para fazer a ele, especificamente sobre o BSDD, que ele pode nos esclarecer bastante aí sobre as funcionalidades da ferramenta, né, como ela funciona, qual é a ideia deles com essa ferramenta e tudo mais. Então, se vocês puderem participar da conversa, seria bastante enriquecedor. Tá bom? Uma boa noite para todos e muito obrigado aí pela paciência, pela atenção e pela doação das horas de vocês aí para participar desse projeto. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado, boa Boa noite. noite, valeu.